Olá, irmãos, tudo bem? A paz do Senhor. Gostaria de estar compartilhando uma devocional com os irmãos que está lá em Daniel 6, 25 em diante. Daniel 6, 25 em diante. Amém? Então o rei Dário escreveu uma carta para os povos de todas as nações, raças e línguas do mundo. A carta dizia o seguinte: felicidade e paz para todos. Eu ordeno que todas as pessoas do meu reino respeitem, honrem o Deus que Daniel adora, pois ele é o Deus vivo que vive para sempre. O seu reino nunca será destruído, o seu poder nunca terá fim. Ele socorre e salva no céu e na terra. Ele faz milagres e maravilhas. Foi ele quem salvou Daniel, livrando-o das garras dos leões. Amém? Então, aqui está uma história muito conhecida sobre a história de Daniel na cova dos leões. Depois da morte de Davi, vieram outros reis, né? Mas o reino de Israel foi enfraquecido cada vez mais, até ser dominado por outros povos. As pessoas foram se afastando de Deus, mas Deus sempre cumpre suas promessas. E naquela época, né, tinha um jovem chamado Daniel. E esse jovem chamado Daniel, ele era muito inteligente, muito estudioso da palavra de Deus e principalmente obediente a Deus. Por causa disso, muitas pessoas não gostavam dele, né? Porque por ser uma pessoa estudiosa, inteligente, então ele sempre sabia das coisas e as pessoas sempre procuravam ele. E muitos não gostavam disso. Muitas pessoas não gostavam dele. Mas um rei, Dário, ele gostava muito de Daniel. Porque Daniel era até mais sábio do que os sábios do rei. Daniel era mais sábio. E o rei Dário gostava muito dele, e isso fazia com que os outros tivessem inveja, né, de Daniel. Então, alguns homens, o que eles fizeram? Enganaram o rei e fez com que o rei criasse uma lei que só poderiam adorar, né, o rei e não outro Deus. E quem não cumprisse isso seria castigado. Mas claro, vocês acham que Daniel cumpriu? Claro que não. Daniel continuou orando e agradecendo a Deus. Ele não cumpriu com aquela lei, porque ele era obediente a Deus. E o que aconteceu? Os homens falaram que o rei Dário teria que cumprir a lei. E ele teve que cumprir a lei. Mas ele ficou muito triste, porque ele gostava de Daniel. Mas ele cumpriu a lei e Daniel foi jogado nas covas dos leões. Mas o que eles não sabiam é que Daniel tinha um Deus lindo e maravilhoso, que os anjos ordenaram que os leões nem chegassem perto, nem tocassem no Daniel. Claro que foi uma ordem de Deus. Então, no outro dia, quando o rei Dário chegou lá, e os outros homens também ficaram surpresos. Por que ficaram surpresos? Porque Daniel estava vivo e nenhum arranhão. O rei Dário ficou muito feliz com isso, ao ver isso, né? Claro que o que aconteceu? Ele era obediente a Deus, ele era temente a Deus e nada aconteceu com ele. Então, quando obedecemos a Deus, Ele está sempre conosco, sempre com a gente, mesmo quando parece que não tem mais saída, que não tem mais solução, o Senhor sempre está com a gente. O mesmo acontece, né? E aconteceu nessa história. E a gente aprende muito nessa história. Por quê? Porque Daniel, mesmo não tendo saída, ele não deixou de obedecer a Deus, de adorar a Deus. Ele não deixou de confiar em Deus. Mesmo com tantas lutas, mesmo parecendo não ter saída nenhuma, ele não deixou de fazer essas coisas. Então, irmãos, não deixem de adorar a Deus, não deixem de confiar em Deus, não deixem de obedecer a Deus, mesmo parecendo
impossível, mesmo parecendo não ter mais saída. Não deixem, porque nós temos um Deus maravilhoso, único, cuidadoso, amoroso, digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Um Deus do impossível, que realiza coisas possíveis em nossa vida. Então, não deixem de confiar. A situação está difícil? Tá. Estamos vivendo um período complicado? Estamos. Mas nós temos uma saída, assim como Daniel. Daniel foi tão temente ao Senhor, que nada. Vocês conseguem imaginar ele numa cova com leões? Se a gente chega perto de leões, a gente vê esses filmes, o instinto dele é atacar. Esse é o instinto dele. Mas Daniel estava protegido com toda a honra, com toda a glória, com o sangue do Cordeiro. E nada aconteceu com Daniel. Então, vamos cada vez mais adorar esse Deus tão maravilhoso, que nada vai acontecer conosco, nada, porque somos temente a Deus e nada vai acontecer conosco. Amém? Gostaria de terminar fazendo uma breve oração. Senhor Jesus, Deus maravilhoso, digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Obrigado, ó Pai, por estar conosco. Obrigado por estar nos cobrindo com o Teu sangue precioso e que podemos confiar em Ti, em Sua palavra, e sabemos que nada vai acontecer conosco, porque nós temos uma solução, nós temos uma saída que é Ti, Papai. Muito obrigada, Senhor. Coloque nos nossos corações cada vez mais confiança, cada vez mais obediência, que a gente seja obediente à Sua palavra, que a gente venha cumprir com a Sua palavra, que cada dia mais a gente possa Te adorar, Te louvar e engrandecer louvores a Ti, porque nenhum mal chegará à nossa tenda, porque nenhum mal chegará às nossas vidas, porque nós temos um Deus em que nós podemos confiar. Muito obrigada, Senhor. Amém. Fiquem com Deus, irmãos.